Rádio Contraponto. Neste momento, mais um programa ao vivo, com a qualidade Contraponto. Clube do NVDA. Ponto de encontro de usuários, apologistas e simpatizantes do NVDA. O mais livre e democrata dos leitores de tela. Instrutor Adair Knezel. Boa noite a todos. Bem, eu sou Adair Knezel, né? Estamos iniciando hoje mais uma oficina aqui do Clube do NVDA, trazendo para vocês hoje a funcionalidade de perfis e configurações do NVDA. Esses perfis eles permitem que você configure o NVDA de acordo com o que você deseja. Esta novidade já está presente na versão 2013.3 do NVDA. Já saíram 3 versões candidatas desta nova versão, que deve sair a oficial mesmo entre novembro e dezembro, né? Entre o finalzinho deste mês e início de dezembro. Hoje, né, terça-feira, 26 de dezembro de 2013. Muito bem. Nós iremos então falar sobre os perfis do NVDA. Esses perfis de voz, como eu falei, eles podem permitir que você utilize essas configurações em como você quiser, né? Você pode utilizar aí como você bem entender. São 3 situações que você pode utilizar esses perfis. Uma para uma ativação manual, né? Para você executar esse perfil manualmente. Uma outra para uma aplicação específica. E um outro, então, para você utilizar numa leitura contínua. No caso da leitura contínua, é quando você lê um texto a partir do cursor até o final, né? Então, o que nós vamos fazer? Na aula de número 6, que foi gravada, nós fizemos o seguinte: gravamos sobre para não anunciar os caracteres, né, as letras, ou então outros tipos de caracteres no determinado aplicativo. Para não ficar repetitivo, o que nós iremos fazer hoje? Nós iremos configurar então um perfil aí para leitura contínua do NVDA, para quando você lê a partir de um determinado ponto, já lê com as configurações que você determinou. Só para conferir, o áudio está legal aí? Tá, mas tem alguém que está mantendo a portadora no ar sempre. Sim, realmente, eu também estou notando isso. Foi por isso que eu perguntei. Eu achei que vocês queriam perguntar sobre mim, que não estavam me ouvindo, né? Mas pedimos então que quem está pressionando ali o Ctrl, que por favor, né, desse uma verificada no que está acontecendo, beleza? Pedimos então que você desse uma atenção a isso. Faz Okay. o Ctrl Shift A que solta. Ctrl Shift A deixa solta, não fica prendendo a portadora. Exatamente, tem alguém que está. Então. Não está preso não, a pessoa está prendendo porque quer, não está preso. Eu deixei essa forma ativa, como eu vou utilizar as 2 mãos para as configurações, né? Eu deixo no Ctrl Shift A mesmo. Mas é isso aí então. Bom, o diálogo de perfis de configuração do NVDA você pode encontrar então no menu dele, né, lá em perfis de configuração. Eu não vou estar utilizando o meu áudio hoje, né, o meu Stereo Mixer, porque são tarefas bem simples, né, que eu vou estar explicando então. Se vocês estranharem, né, então eu não vou estar utilizando o meu áudio hoje. Mas então beleza. Ou então você pode utilizar das teclas de atalho Ctrl Insert P para abrir esse diálogo de perfis. Quando você abre esse diálogo de perfis, aparece a lista dos perfis que já estão configurados, né, no NVDA. O primeiro que aparece é configuração normal editando. Esse configuração normal, gente,
É a configuração padrão aí do NVDA. Quando diz editando, é porque esse perfil está ativo. Tá? Não há como apagar o perfil de configuração normal do NVDA. Outra coisa, quando você cria um novo perfil no NVDA, acontece o seguinte. Quando você cria, você nota, vocês aí que ouviram a aula notaram, que quando você cria esse novo perfil, ele não vai trazer as configurações padrão que vem de instalação do NVDA. Ele vai utilizar as que você já utiliza. Então você vai fazer aí as suas configurações próprias dentro dele, poder alterar o que você quiser. Somente configurações, tá? Os perfis não permitem que você adicione add-ons em cada perfil. Todos eles vão ser utilizados pelo teu usuário do Windows, ok? Então vamos começar. Criar um perfil então para leitura contínua, para você utilizar as configurações quando for ler um texto. Eu acho muito interessante você criar esse perfil também, porque você pode utilizar essas opções só quando você estiver lendo um texto continuamente, porque quando você utilizar as setas numa leitura, elas vão continuar normalmente com as configurações já previamente configuradas, tá? Então vamos dar Tab e tem o botão novo. Quando você clica nesse botão novo, aparece um campinho então para você colocar o nome do perfil. Podemos colocar leitura contínua ou simplesmente leitura, tá? Quando você der Tab, aparece um grupo de botões de opção que você pode escolher aqui, utilizar esse perfil para ativação manual, aplicativo atual, no caso aqui está mostrando o TeamTalk, e leitura contínua. Vamos então escolher leitura contínua. Aí você dá Tab até OK, dá Enter. Aí ele vai pedir para você ativar esse perfil. Você ativa, né? E aí faz as configurações que você pretende fazer. Por exemplo, tirar o aviso de erro ortográfico, ou então, no caso de documentos HTML, tirar o aviso de links quando você está lendo, de listas. Eu fiz aqui isso aí mesmo, né? Eu tirei o aviso de erros ortográficos, tirei o aviso de pontos, ou seja, eu não deixo nenhum tipo de pontuação na leitura contínua. Quando você cria um perfil no NVDA, você pode configurar como você quiser, e assim, não existe nenhuma diferença entre um perfil criado por você e entre o perfil normal de configuração, tá? Então isso você pode estar anotando, você configura como você quiser, né? E no caso de um perfil de voz para uma aplicação específica, você pode estar criando aí e fazer essas configurações aí para esse aplicativo. Depois colocar mais aplicativos nesse perfil. E lembrando, gente, que para uma aplicação específica você tem que estar na janela desse aplicativo, no caso aqui do TeamTalk. Se nós quisermos configurar para o NVDA o TeamTalk com a voz do Luciano, do Vocalizer, nós iremos então estar na janela do TeamTalk e depois entrar nesse menu de configurações ali de perfil e criar um perfil para isso. E lá naquele grupo de botões de opção, escolher o aplicativo atual TeamTalk como nosso aplicativo, onde nós vamos fazer as mudanças que queremos. Configurar uma voz, ou então configurar para não ler os caracteres, tirar a pontuação, enfim, o sintetizador que você quer, a voz que você quer, a personalização que você quiser fazer, você pode fazer então nesse perfil de configurações. Tá, beleza? Depois você de configurado, né, pode então estar fazendo os testes aí, né, abrindo a aplicação e ver que realmente resulta. Ou seja, muito interessante quando você está lendo com as setas com uma voz e quando vai para a leitura contínua, no caso dessas seguintes teclas: Insert seta para baixo no teclado de mesa, né, e Insert de letra A no computador portátil. Você vai notar que vai mudar as configurações. Você lê com uma voz nessa leitura contínua e no caso percorrendo com as setas nesse mesmo documento, você lê com outras configurações, né? Muito interessante, porque está previsto também para um futuro, podemos
dizer que talvez já para ano que vem o dicionário para cada aplicação específica. Isso vai também ser incluído nesse perfil. Então você aí pode estar aguardando também muitas novidades aí do NVDA. Os aplicativos, quando você adiciona eles para fazer suas configurações específicas, como vocês puderam ouvir na aula, se chamam disparadores, que é o mesmo que, como é que a gente pode traduzir de uma forma bem, para que todos possam entender de uma forma bem clara. Um disparador é a mesma coisa que um gatilho, né? Porque traduzindo a palavra triggers, né, que está lá no inglês, significa gatilhos ou disparadores. Então, quando você executa essa determinada função, digamos que esse aplicativo que você abre é um gatilho, então esse gatilho vai, no caso, disparar, executar as configurações então que você fez, né? Para que fique bem claro para todos vocês aí. Vou utilizar este exemplo. E você pode fazer isso com mais de uma aplicação, tá? Nesse mesmo perfil. Você pode configurar um mesmo perfil, várias aplicações. Por exemplo, agora eu vou explicar o seguinte: você pode configurar o bloco de notas para ler com uma determinada voz. Isso aí não vai ser no caso da leitura contínua. Você abre o bloco de notas e já vai estar com as configurações que você já fez, tá? Você abrindo o bloco de notas, ele vai aparecer com o perfil que você já configurou. Isso você pode notar, né? Também, aí se você quiser fazer as alterações ali, você faz tranquilamente. Você pode configurar esse mesmo perfil no Word, uma outra configuração. Se você gosta de utilizar o bloco de notas com o Word, ou melhor, com a voz Luciana, e o Word com a voz Felipe, você pode estar fazendo então essas configurações aí também para cada aplicativo no mesmo perfil. No caso da leitura contínua, gente, acredito que se você adicionar um disparador, um aplicativo que seja, ali, o que vai acontecer? Vai carregar essas configurações neste aplicativo, mas no momento da leitura contínua, vai carregar as configurações da leitura contínua. Outra coisa, se você tiver só com a leitura contínua configurada nesse perfil aí de leitura contínua e for ler com uma outra voz, ele vai assumir com essa mesma voz. A única coisa que vai acontecer ele vai continuar com essas mesmas configurações que você fez. Isso se você não trocou de voz. Se você criou o perfil leitura contínua e só alterou as configurações do NVDA e não mexeu nas vozes, no sintetizador, nada disso, aí tudo bem. Mas se você configurou para leitura contínua ler com uma determinada voz, ele vai assumir essa voz no momento que você fizer essa leitura, ok? No momento que você fizer a leitura contínua, vai ler com essa voz. Só se você tiver mexido antes. Caso não, vai acontecer nada. Ok, pessoal? No caso do perfil de ativação manual, gente, aí é uma coisa bem complexa, né? Porque você pode utilizar ele tanto para fazer testes e, enfim, né? Eu utilizo ele muito para testes. Ainda não entendi qual é o propósito dele, mas eu acho que nós vamos estar descobrindo aí, né? Daqui para frente. E outra coisa, no caso de disparadores, aplicativos, né, que estão adicionados, se você quiser desabilitar as configurações para ele, existe nessa janelinha de configurações ali uma caixa de seleção para você desabilitar apenas temporariamente todos os disparadores que você criou então para este perfil. Você pode estar desativando então esses disparadores temporariamente, porque às vezes se faz necessário você desabilitar esses disparadores. Você desabilita esses disparadores então, e aí utiliza eles sem como se não existisse então configurações para esse aplicativo. Aí depois que você reinicia o NVDA, já volta tudo ao normal como estava antes, já com as configurações previamente configuradas e tudo certinho. Aí tá. Se você quiser ver o arquivo do perfil, né, .ini,
você vai o seguinte, na pasta do NVDA instalável, é naquela pasta AppData lá, NVDA Profiles. Lá dentro vão estar as configurações para cada perfil, arquivo.ini para cada perfil, ok? Então, e na pasta do NVDA portátil está na pasta User Config. Lá dentro dessa pasta então está a pasta Profiles também, ok? Bom, quanto a perfis de voz, gente, era isso que eu tinha para explicar. O que eu expliquei na aula, aqui deu 15 minutos na oficina. Então, se alguém quiser fazer perguntas sobre perfis de voz aí, ou sobre tudo que eu falei aqui hoje, estão abertas aí as questões. Estou inscrito, Adair Caco. Pode perguntar. Bom, essa questão do ponto, eu já fiz, tentei fazer as configurações aqui, mas eu não consegui. Tu falasse lá na aula que tu conseguias, no perfil de leitura contínua, que parasse de dizer o ponto, que na verdade é reticências, né? Aqui no meu ele não para de dizer o ponto. Quando chega naquele ponto, dá até um nervoso, porque você está numa leitura contínua, ponto, tá, ponto, ele diz ponto, uma palavra e outro ponto. Eu não encontrei um meio de fazer esse ponto desaparecer. Tu tens alguma dica nesse sentido? Existem dois caminhos para isso. Um deles é no diálogo de opções de voz, onde você dá tab até grau de sinais de pontuação. O padrão vai estar pouco. Existem ali 4 opções: nada, pouco, o meu tá muito nada já. E tudo. Qual sintetizador você está utilizando? Todos, em qualquer um dá a mesma coisa. Provavelmente você está utilizando aqueles dicionários que o NVDA que eles enviaram para a lista um certo tempo? Não, utilizo os do NVDA mesmo, o que veio no programa. Tá, porque foi passado um dicionário ano passado, né, a lista NVDA em português, contendo algumas melhorias, e entre elas ele lê quando é ponto, como você mesmo diz. Mas você pode deixar em nada e mesmo assim ele lê? Se eu apagar, se eu deixar em ponto em nada, assim mesmo ele lê. E se eu for lá no dicionário de voz e no lugar do ponto eu botar 3 barras de espaço, como eu faço na maioria dos casos que eu não quero que diga que ele lê, eu vou no dicionário de voz, no substituir eu boto barra de espaço. Mas se eu fizer isso com o ponto, aí ele não lê mais nada de nada. Ele para de ler, tem que pedir para o olho amigo da minha mulher que ele modificar. Você já tentou remover essa entrada onde está o ponto lá nos dicionários? É que ele só aparece a entrada quando você modifica, né? Adiciona, né? Só quando adiciona. Claro, e é o que eu faço. Quando eu adiciono e ele não funciona, eu tenho que pedir para o olho amigo aqui me ajudar, e aí eu entro e faço exatamente isso. Eu removo a entrada e ele volta ao normal. Isso acontece tanto com o Speak quanto com Eloquence? Com qualquer voz. Tá, então você vai fazer o seguinte, ó. Você remove essa entrada e no perfil normal de configurações você deixa o grau de sinais como pouco. No perfil de leitura contínua você deixa como nada e faz o teste. Tá bem. E outra coisa, como é que quando eu crio um perfil de voz novo, o disparador é automaticamente criado com o perfil ou eu tenho que criá-lo? No momento ali, como você viu no início, no momento da criação do perfil existem ali 3 botões de opção. O primeiro, que é o ativação manual. O segundo, que é o aplicativo atual, no caso que vocês viram, que era o Tentalk que apareceu. Sim. E depois, para você adicionar um outro, né, quando você quer adicionar mais um, eu quero adicionar mais um. Como é que eu faço? Eu vou lá nas opções de perfil, seleciono com as setas o perfil, no caso aqui, leitura, ou sem caracteres, ou então qualquer outro que você queria, e dá tab até disparadores. Ali vai aparecer uma lista com os aplicativos abertos ali no
no gerenciador do Windows, não sei se é no gerenciador de tarefas, ou os aplicativos que ele encontra por janelas, tá? Eu não tenho certeza, mas vão aparecer ali. Aí você dá Tab e vai aparecer assim, perfil, uma caixa de combinação, onde você escolhe com as setas em qual perfil vai ser aplicado esse aplicativo, no caso, aquele que você quer, no caso aqui o leitura, né? Sim, sim. Se você depois quiser remover um disparador, o que você faz? Vai nesse mesmo processo e quando chegar no nome do aplicativo, você dá Tab e para escolher o perfil, escolhe normal configuração, que daí ele já remove esse disparador aí. Sim, sim. Tá certo. E na janela de configurações existe mais alguns botões, como o botão renomear, para renomear perfil, deletar, enfim, né? Mais alguma pergunta? Mikael aqui de Guarulhos. Por Sim. exemplo, se eu tiver no bloco de notas, se eu quiser configurar uma voz, tipo, a eloquência, no perfil aparece lá pra você configurar a voz, tudo? É o que eu expliquei já. Quando você cria um perfil para NVDA, é como se você estivesse utilizando um novo NVDA.ini com as configurações já que você utilizava antes. O que você faz? Dentro ali você escolhe nos sintetizadores normalmente, como se estivesse utilizando o perfil normal de configuração. O que eu expliquei no início, vou ser mais claro. Você escolhe esse sintetizador, as vozes, personaliza de acordo com as configurações que você quer. E aí o que você faz? Você salva essas configurações com aquela tecla de atalho NVDA Ctrl C, tá? Salvou aquelas configurações. Quando você sai do aplicativo, aí você pode aplicar para as configurações configuradas antes com Ctrl Insert R, né? Tá, beleza. Voltou ao normal. Abriu o aplicativo que você fez a configuração, no caso aqui o bloco de notas. Abriu ele. Tá. O que aconteceu quando você abriu o bloco de notas? Meu NVDA está falando com a voz e está apresentando as configurações que eu apliquei, correto? Entendeu? Ok. Entendi, obrigado. Muito bem. Mais alguma pergunta? Então, pessoal, é o que eu estava explicando. Os perfis você configura normalmente, como se você fosse fazer novas configurações. E aí entra a questão que o Caco tinha falado antes, né? Se eu fizer alguma alteração no dicionário, daí vai mexer naquele perfil? Não. Não, porque daí já vai mexer em todo o NVDA, né? E aí isso é aquela questão de um dicionário para cada aplicação que vai, provavelmente, esperamos que saia, né? Em 2014, né? Então, para a gente fazer aí as personalizações, para a gente poder traduzir programas também para o português, por que não, né? Seria interessante, né, que você fizesse isso aí, né, gente? Bom, alguma pergunta? Daí, sobre essa questão aí, é o seguinte, Oi? a aula passada, da oficina passada e dessa agora, ficou muito difícil o entendimento das modificações do NVDA. Aí agora o bicho pegou. Eu tô encontrando muita dificuldade, assim, para fazer uma coisa dessa sozinho, entendeu? Onde que você está com dificuldade? Seu áudio está um pouco baixo, vamos ver se... Então, Agora a sim. dificuldade é na última aula que teve e nessa agora, sobre essas modificações que você pode fazer no NVDA. Eu acho que é meio complicado. Tá, onde que está a sua dificuldade? Vamos mexer ali então, onde está a sua dificuldade? Não, a dificuldade é geral, como se diz, é muito comando para você guardar ao mesmo tempo. Isso aí é questão de tempo para você assimilar, e vai muito tempo. Exatamente. É por isso que é interessante, sempre que tiver uma atualização do NVDA, você pegar e atualizar imediatamente, né? Porque senão você acaba tendo surpresas e
até você se habituar, é como se fosse uma troca de leitor de tela, né? Realmente. Perfeitamente. Mais alguém? Bom, se vocês também quiserem tirar algumas dúvidas da aula passada, porque foi um tema muito longo e provavelmente devem ter algumas dúvidas, inclusive algumas pessoas que não estavam aqui na semana passada, como o Fábio, por exemplo, né, que querem tirar suas dúvidas sobre alguma coisa sobre os cursores também. Estamos aí para tirar as dúvidas aí do pessoal. Adair, Sim? Micael aqui de Guarulhos de novo. No caso, se eu tiver no bloco de notas para eu configurar, eu tenho que configurar leitura contínua ou o programa? Tá, aí é você que sabe. Se você quer fazer uma configuração especificamente só para o bloco de notas, você configura o bloco de notas. Se, por um eventual caso, você quiser configurar apenas uma leitura contínua, você escolhe a leitura contínua. Isso vai da sua preferência. O que você quer? Ah, eu quero bloco de notas. Tá, eu quero leitura contínua. Então beleza, eu vou escolher aquilo que melhor me atender, ok? Adair, eu entendo que quando se configura uma voz em leitura contínua e se chega no bloco de notas e edita uma nota e quer fazer leitura contínua com certo e seta para baixo, aquela voz configurada como leitura contínua vai entrar no bloco de notas. Por exemplo, aqui eu cheguei a fazer a configuração do Ricardo e a Fernanda. E quando eu ia ler e-mails, o Ricardo lia os títulos dos e-mails e quando eu dava insert seta para baixo, a Fernanda passava a ler o e-mail. Então eu entendo que a voz da leitura contínua funciona desde que dê insert seta para baixo em qualquer programa que se queira usar a opção leitura contínua, não é assim? Perfeitamente. Perfeitamente. Agora, se você não quiser leitura contínua, e quiser, como o Micael perguntou, configurar só para o bloco de notas, ele vai ler só no bloco de notas, né? Aí você pode não criar a leitura contínua e sim criar o modo que você quer, a voz que você quer que seja utilizada em um Word e outra no bloco de notas, né? Perfeitamente. É isso mesmo, Caco. Agora, com a leitura contínua, se você tem configurado a leitura contínua, você quer ler frase por frase, palavras soltas, é só você não dar o insert seta para baixo, que daí ela vai ficar sendo a voz que está configurada da outra forma. A leitura contínua só vai entrar com o insert seta para baixo. Exatamente. Não é isso? Isso, correto. O que seria mais ou menos editar manualmente um perfil? Editar manualmente o perfil você quer modificar de novo as configurações do perfil. Eu não gostei dessa configuração aqui em leitura contínua. Você não precisa, no caso, deletar o perfil e criar outro não. Você vai lá no diálogo de opções de perfil, escolhe ele e clica em ativar manualmente. Aí você faz as configurações ali e depois testa, né? Porque aqui, né, eu fui fazer a configuração de leitura contínua e ele falou que primeiro eu tenho que ativar manualmente. Sim, é o que eu havia explicado para você. Quando você cria o perfil de leitura contínua, Micael, ele vai perguntar se você quer ativar. Ative, sim. Por que eu devo ativar daí? Porque daí você vai poder fazer as configurações que você quer na leitura contínua, como eu havia explicado, né? É aquilo que o Caco disse. Ele vai ler somente no comando insert para baixo de desktop ou insert letra A no laptop, né? Aí no caso, para voltar para as configurações normais, Ctrl Insert. Não precisa fazer nada. Você parando a leitura, ele já volta. Não precisa você fazer nada. E no caso de uma aplicação específica, se você configurou se você fez outras configurações num aplicativo específico sem ser leitura contínua, quando você fecha o aplicativo ou quando sai da janela dele, ele já volta para as configurações normais, tá? Se você estiver na janela desse aplicativo e dá Ctrl Insert R, ele também volta para as configurações normais. Saindo e voltando para essa janela, ele volta para o perfil de novo e as configurações que você aplicou para este aplicativo, correto? Muito bem, mais alguma dúvida? Aí quando você dá o sim, ele já entra no perfil direto e você já pode editar. Sim, configura como quer e não se esqueça de salvar, né? Com Insert Ctrl C.
Dá para ver quem é o colega que está mantendo a portadora aberta. Eu lamento muito que esse colega esteja fazendo isso, que está atrapalhando todo mundo aqui de ouvir a aula. Dá para ver quem que ele é a está pessoa? falando lá. Desculpa perguntar quem que é a pessoa. Eu gostaria que ele se identificasse, eu não gostaria de, mas agora ele está falando baixinho lá no microfone, deu para ouvir quem é a pessoa. Eu estou ouvindo, eu não tenho certeza, mas a impressão que dá é que o som vem do lado esquerdo, do lado direito, não é isso? Olha, eu estou com o fone aqui, para mim está dos dois lados, é que o microfone dele está muito baixo. Não é o meu, não é o meu que está acionando sozinho não, né? O Fábio. É o teu, Fábio, é o teu sim. Ah, então ele está acionando sozinho, porque eu estou bem longe dele. Eu acho que é o Fábio, sim. É o Fábio, sim. Ele está acionando sozinho, então. E deve estar oscilando, porque geralmente eu sempre escuto do lado esquerdo, né? Então, mas por que está acontecendo isso com o meu Tintal? Vai lá na janela, vai na janela do Tintal que dá um Ctrl Shift A. Isso. Foi a dica que eu dei no começo. Ó, agora parou. Aí agora é só você apertar Ctrl Shift T para voltar para o modo da tecla Ctrl. Se já não tiver marcada, né? Ó, voltou agora. O Ctrl Shift A, o Ctrl Shift A serve para prender o Tintal no ar e para retirar do ar. Quando você retira do ar, aí você só aperta a tecla Ctrl, fala e solta. E quando você soltar, ele deve retirar do ar. Aí, eu prendi agora. Mas ele voltou pro ar. Ele voltou pro ar. Ctrl Shift A de novo. Aí, ó. Ctrl Agora Shift aperta A. o Ctrl. Aí, agora apertei o Ctrl. Agora eu vou soltar. Não tem nada preso aqui, eu vou soltar. Agora aperta e solta de novo. Ele tá, por algum motivo ele está mantendo preso aí. Deixa eu vou pro outro. Repete o Ctrl Shift A aí, amigo. Vamos ver se fecha o teu microfone. Você tá na tela do Tintal? Pronto, Ctrl Shift A. Vou de novo. E a voz dele abaixa. Menos mal que a voz dele é baixa, ele fica lá, ele fala de Tá fundo preso também. aí. Ele tá preso. Mas não solta, não tá soltando. A Regiane está dando uma mãozinha para ele lá, pode ser que agora solte. Deixa Eu- eu mudar pro outro computador, vou fechar esse aqui. Ó. Ele tem alguma dificuldade no teclado, talvez faça isso, não sei. Pronto. Agora vamos prosseguir. Muito bem, mais alguém tem alguma pergunta sobre os perfis aí? Quem já tentou, quem já conseguiu, quem não conseguiu, alguma dúvida? Daí eu consegui, agora eu vou testar aqui pra ver se deu certo. Ok. Caco? Eu tenho aqui um addon que tu lançaste há um tempo atrás para configurar várias vozes no NVDA, tu te lembra disso? Ah, sim, lembra aquele Switch Synth lá, né? Aquele impronunciável, aquele palavrão de addon. E eu te pergunto, esse addon fica sem uso, como no caso dos perfis do NVDA, ele não é mais necessário ou ele faz um outro tipo de trabalho? O que ele mexe são só nos sintetizadores, né? Eu ainda utilizo ele muito aqui, eu guardo até 9 sintetizadores e vozes juntas aqui nele, né? Eu ainda utilizo ele porque ele só mexe com vozes, né? Ele não mexe com outras coisas, né? E é muito interessante porque se você quiser mudar para uma voz rapidinho sem utilizar os comandos, é só você pressionar lá as teclas de atalho e pronto, já vai mudando. Trocar, sim, eu observei Olha, isso. eu não consegui, eu dei insert seta pra baixo, ele não lê nada. Tá, mas tu você tem tem Tu que tem que ter abrir uma um coisa documento de aberta texto, para ele né? ler. Então, ele tá com um bloco de notas aberto aqui. Tá, você abriu um texto? Já tá com o texto aberto, eu escrevi alguma coisa aqui, dei insert seta pra baixo. Não, então eu não sei. Tenta. Vai pro início do texto. Dá Ctrl Home e depois insere seta para baixo. Isso. Agora sim. Então, é isso.
É que tu tem que ter, toda vez que tu quer ler um texto, ele pressupõe que tu vai ler do começo. Então tu dá Ctrl Home, que às vezes tu está lá embaixo, está no meio do texto, vai dá Ctrl Home, vai lá em cima e começa a ler. Exatamente. E você pode perceber, quando você vai com as setas, ele utiliza as configurações normais, como o Caco já havia dito pra gente ali. No caso eu utilizei a voz Felipe do Vocalizer aqui pra dar uma testada. Ok, então é isso aí. Aí você pode personalizar como você quer, né? No caso de documentos, existem aqueles famosos textos em blogs que apontam um ponto de referência como links num artigo, né? E aquilo seria interessante também tirar para ele não falar link isso ou link aquilo, né? Assim você não fica perdido, né? Então... E, Adair, se por acaso eu não tiver um texto, tiver uma notícia de um blog, por exemplo, 10, 7, seta para baixo, ele vai ler normal. É como eu havia explicado, é leitura contínua. Isso é em qualquer programa, Thunderbird, Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, bloco de notas, WordPad, Word, Notepad, todos esses aplicativos aí, tudo que é um documento, texto, doc, RTF, planilha, tudo que envolver leitura contínua, ok? Valeu, obrigado. Falar nisso, eu estou esperando as tuas aulinhas de Thunderbird para trocar meu sistema para o Windows 7 aqui. Trocar o sistema? Sim, porque depois que eu tiver que eu souber mexer no Thunderbird, eu vou passar para o Windows 7. Ah, sim. E outra coisa, já que estamos falando de Thunderbird, vamos falar também de NVDA, que ele é muito acessível nele, né? Inclusive, é o cliente de e-mail recomendado com ele, né? Eles recomendam que você utilize, né? Esse leitor aí. Então, estamos aí na guarda para começar a fazer as gravações aí. Muito bem, alguém tem mais alguma pergunta? Agora você está me ouvindo, Dair? Sim, eu te ouço. Tá, eu queria fazer uma pergunta sobre o NVDA para colocar em CD, porque eu tenho um aqui, mas é antigo. A gente mesmo pode criar um com aquele disparador lá que quando você conecta o CD ele já abre o NVDA sozinho? O ponto... Não, aí é uma questão de você criar aquele arquivo autorun.inf. Daí já não envolve perfil de voz, é próprio do Windows. No submenu do NVDA, lá em ferramentas, existe, no caso do NVDA instalável, existe a opção criar cópia portátil. Ali o que você faz? Você cria um NVDA portátil e coloca uma pasta. Eu aconselho de primeira vez você criar na raiz de um disco rígido ou de um pendrive. Por quê? Eu já tive a infelicidade de criar diretamente numa pasta chamada C2 pontos, raiz nome da pasta, raiz NVDA, e ele não executou, certo? Não carregou. Aí então, o que eu fiz? Eu criei então na raiz do disco e depois copiei para a pasta que eu quis. No NVDA portátil existe lá no submenu ferramentas, criar cópia portátil e instalar NVDA nesse computador. Quando você coloca ele num CD, você precisa saber como fazer aquele arquivo autorun.inf, para que quando você colocar o CD ele já execute. Mas já que estamos falando de portabilidade, devo avisá-los que no Windows 7 e 8 você precisa configurar isso na reprodução automática. A dica que eu dou para vocês que querem criar o NVDA portátil e ter a total independência na informática, para utilizar os computadores que não têm leitor de tela, mas sim possuem placa de áudio, vocês podem fazer o seguinte: podem criar uma cópia portátil do NVDA digitando o seguinte caminho, lá quando é pedido a pasta, né? X2 pontos, barra invertida, NVDA, que é o nome da pasta. X2 pontos é a letra correspondente ao seu pendrive, pode ser E, F, G, tá? Aí G2 pontos, barra invertida, NVDA, barra invertida, beleza. Aí lá vai ter uma caixa de seleção, copiar opções do usuário, tá? Aí ele vai copiar suas configurações, né? Você marcando aquilo, ele copia suas opções ali, add-ons e tudo mais para o pendrive. Tá, beleza. Criei o NVDA portátil. O que eu faço agora daí? Você vai lá em meu computador,
procure a unidade do seu pendrive e renomeia aquilo lá com F2 e tira o nome que já está, por exemplo, você tira lá da ilha e coloca a letra Z. Ok. Use um pendrive só para isso, tá, gente? Aí você pode utilizar um outro para guardar suas coisas. Tá, beleza. Aí eu chego no computador. Tá. Tem placa de som aqui? Tem. Tá, já está ligado certinho já. Espeta o meu pendrive lá dentro. O que eu faço agora? Espera um pouco, porque dependendo do sistema ele instala o driver ou abre umas informaçõezinhas ali. Dou Windows R para executar agora. Digito C, /, invertida, para ir no descolocar o C. Dou Enter. Aguardo um pouco. Dependendo da velocidade do computador, pode ser que ele demore um pouco para abrir a pasta. Vai abrir e descolocar o C. Isso tudo você vai estar sem som de leitor de tela. Dá um backspace. Voltou para meu computador, ok? Deu uma letra Z agora. Deu um Enter. E a única coisa que vai aparecer ali é a pastinha do seu NVDA. A única coisa. Dê uma barra de espaço para selecionar aquela pasta e dê um Enter. Dê uma letra N. E quando você der Enter, o seu NVDA portátil vai estar carregado, pronto para uso nesse computador. Alguma pergunta? Com que voz? Aí assim, você marcou lá, quando você for integrar a cópia portátil, a opção copiar opções do usuário, correto? Marcou, né? Sim. Uhum. Beleza, marcou essa opção. Ele vai utilizar as configurações que você utilizava no seu computador. Como é portátil, né? Ele já vai ter transferido essas opções. Por isso que você pode notar uma demora da criação, porque se você tiver muitos addons ou muita coisa ali, ele vai copiar tudo aquilo para o pendrive. Se forem poucas coisas, vai ser rapidinho, correto? E qual é o tamanho ideal do pendrive para fazer esse projeto funcionar? Eu recomendo 4 GB para cima, tá? Porque, claro, se você tiver poucos addons, um pendrive de 2 GB já dá conta, né? Mas geralmente vocês aí já devem ter muitos addons e muitas vozes, né? Do Vocalizer ali. Aí você pode pegar de 2 a 4 GB para cima. Porque, agora, quem estiver utilizando bem poucas configurações, um pendrive de pouco menos de 2 GB já funciona, né? Mas aí você pode medir o tamanho da sua pasta lá na AppData e comparar com o espaço do seu pendrive e fazer a cópia ou apagar algumas coisas que não vão copiar, correto? Correto. Mais uma pergunta? Era você, né, Mikael? Eu tenho uma perguntinha. Então, só um minutinho, era o Mikael? Minha pergunta é só, por exemplo, essa voz que eu estou usando não tem no computador. Ela a NVDA vai utilizar outra voz? Porque, não, por exemplo, o NVDA só vai utilizar as vozes configuradas junto com ele, no caso Eloquence, Speak e Vocalizer. As vozes SAP 5 e 4, as configurações vão estar lá, tá? Voz 1, SAP 4, velocidade, mas ele vai assumir as configurações do outro computador, correto? Ah, tá. E se eu usar o Vocalizer ou o Speak normal? Sim, normal. Mesma coisa que para um perfil de voz. Num NVDA portátil, você utiliza essas configurações ali só com os sintetizadores instalados no NVDA, correto? Ah, tá, ok, obrigado. Muito bem, Fábio? Nesse CD... Tem como você falar um pouquinho mais alto? Eu tô com um problema de microfone aqui, rapaz. Nesse CD antigo só tem 2 arquivos dentro. Tem o Autor 1 e tem o executável. Aí, por que eu criei um CD portátil hoje? Ele criou 54 arquivos, se não me engano. Você copiou a pasta toda do NVDA, não foi? Eu criei uma cópia portátil. Então, é isso aí. Ele queria exatamente tudo isso que você copiou lá, né? Então, é aqui que vai surgir o Autor 1 para poder, dentro dessa... Você mesmo tem que criar ele. Ah, entendi. Do jeito que você explicou ali atrás, né? Aí nesse Autor 1 ele é que você vai criar para executar. Ou então você pode fazer o seguinte, ó. Você pode utilizar uma ferramenta chamada Ultra ISO que cria discos inicializáveis, né? Sei. Aí você coloca o CD lá dentro e o NVDA já é carregado, né?
Mas eu aconselho, gente, a vocês criarem NVDA portátil. Oi? Pode falar. Aquele auto-rum que está no outro não pode ser transferido para essa versão mais nova? Se a configuração e caminho da pasta for o mesmo, sim. Se não, você pode só mudar as configurações, né? Caco? Então, ele poderia ser copiado, né? Sim, Esse é o sim. truque do outro CD. Se as configurações forem as mesmas, por exemplo, barra invertida NVDA, barra invertida NVDA.exe, funciona de boa, tranquilo. Ah, legal. É. Mas o único ponto negativo de você criar o NVDA portátil num CD é que você não vai poder fazer alterações ali, né? Você não vai poder salvar configurações, porque o CD, a não ser que você deixe o disco em aberto, mas mesmo assim, né? Daí essa é o critério, né? Alguma pergunta? Então é isso aí, Fábio. Você pode utilizar esse arquivo se as configurações, se o caminho da pasta for o mesmo, acredito que vai funcionar tranquilo, né? Depois você pode estar testando isso também. Muito bem. Alguma pergunta? Odair, é Norberto de Encantado. Eu tenho uma pergunta da aula passada ainda. Tipo, hoje eu fui mexendo nos programas, umas coisas aqui. É sobre os botões. Alguns botões é acessível, alguns não é. Mas eu sei que está no botão porque o NVDA meu tem aquele negócio do que faz os barulhos, né? Aqueles estralos. Só que daí alguns ele fala, avançar e tal. Só que tem alguns que ele não fala. Daí eu dou o OCR, faço lá com os números lá no teclado numérico e tal, mas não tem como. Eu acho que é normal. Tem alguns que não vai falar. Que botões são esses? Botão normal, assim, avançar, cancelar, sim, não. Essas coisas assim. Ele não lê? Depende. Tem alguns que ele lê, né? Mas a coisa não é acessível mesmo, é tipo o antivírus, o Avira, tipo assim, né? Tem alguns botões que não é acessível. Eu tento ter uma acessibilidade nele, mas não é todos que ele fala daí, né? E alguns programas assim, tem alguns botões que ele não fala. Aí vai depender muito também da acessibilidade proposta no aplicativo que você está utilizando, certo? Porque às vezes a pessoa os desenvolvedores, né, que trabalham nesse aplicativo provavelmente estão colocando muito recurso gráfico que infelizmente aí esses comandos não irão ler, né? Geralmente como é que tu dá o insert set e depois tu vai navegando lá com os números, depois tanto o insert set quanto o OCR, né? Quando chega algum botão, parece que eu vi te falar outra vez um 7 menos, alguma coisa parecida ali pra... E quando chega no botão você faz aqueles procedimentos, né, de clicar, né, como foi explicado, né? Mas eu tenho medo de clicar porque eu não sei que botão é, né? Porque tu não fala, daí é complicado. Infelizmente aí você vai ter que ver, porque a acessibilidade do... O que você está tentando utilizar aí, só pra gente ter uma noção? Na verdade eu fui fazer uma varredura no meu computador com o Avira, o antivírus. E daí no começo sim, fala, o Avira, o outro ele não fala, ele fala, o outro ele não fala. Sim. Daí... Infelizmente a acessibilidade no Avira ainda não é 100%, tá? Aqui eu também enfrento esses problemas. Mas infelizmente aí ele não vai poder ler mesmo certas coisas. Ele não lê a lista de eventos, a lista de itens em quarentena. Infelizmente isso ele não lê ainda, né? E tu sabe de um antivírus assim que ele lê mais coisas do que... Cara, eu aconselho você manter o Avira aí, sabe? Eu aconselho você manter o Avira aí. Ele é bom. Ele é bom mesmo. Sim, eu aconselho que você mantenha ele aí, né? Mas se você quiser mais alternativa, pode pôr aí o da Microsoft também, né? Não, mas ele... Mas aquele se mete em tudo. Limpeza direta dele.
O melhor antivírus é matar a curiosidade do operador do computador, não clicar em nada assim que tenha dúvida. Exatamente, senão você se acaba se dando mal. Diga. Bom, eu tava querendo atualizar para o Windows 8.1, mas eu tenho um pouco de... Você quer atualizar o quê? Atualizar para o Windows 8.1, que o meu ainda é um Windows. Meu Windows ainda é um pouquinho velho, mas eu tenho um pouco de desconfiança quanto ao NVDA, se tá bom. Não, o NVDA ele é totalmente acessível no Windows 8.1. Inclusive, eu estava testando os aplicativos dele, né? Como e-mail, até o Skype do Windows 8.1. Teve gente que me disse que não era acessível, mas é. Sim, pelo menos eu consegui fazer chamada. Claro, né? Eu desliguei logo, né? Mas sim, eu consegui fazer chamada pelo Skype do Windows 8.1 com o NVDA tranquilamente, né? Tranquilo, assim, não tive... Eu tô pensando também nesses negócios das minhas configurações, mas acho que eu não vou atualizar, não. Não, eu aconselho nesse caso atualizar, porque o NVDA já está tendo várias melhorias para o Windows 8.1 e o Windows 8 mesmo, né? O NVDA, inclusive, eu falo aqui para vocês que a acessibilidade nas aplicações de Metro, pelo menos na maioria delas, o NVDA é mais acessível que o JAWS, tá? Isso é comprovado por mim, inclusive. Eu tô com o Windows 8, eu tô com o Windows 8 meio pirateado, porque esse Windows 8... Todo mundo, né, cara? Não, porque esse Windows 8, na verdade, que eu tô, ele é uma versão que saiu antes da versão oficial. Tá, beleza, mas vamos focar no NVDA. O Windows 8 é outra área, né? Então é o seguinte, a acessibilidade do NVDA com esse sistema, realmente vocês que utilizam o Windows 8 aí, aqui eu utilizo o 8.1, pode ver que realmente a acessibilidade é boa, né? Depois vocês podem estar vendo isso aí também. A única coisa, gente, voltando um pouco à aula passada, é que algumas coisas, como a navegação de objetos do NVDA, podem ser que não leiam muitas coisas ali nas aplicações de Metro quando não estão acessíveis. Algumas coisas eu já consegui ler tranquilamente com a navegação de objetos e não com a revisão plana, tá? A acessibilidade ainda nesse ponto não é 100%, mas é boa, inclusive, né? Alguma pergunta? Nos botões do MP3 Skype Recorder, ele funciona bem? Não, porque são botões gráficos, tá? Então você tem que adivinhar onde você está clicando. Temos 8 minutos ainda. Alguma pergunta? Bom, podemos falar então aqui rapidamente o que vamos fazer no nosso próximo encontro, né? Vai que depois não dá tempo da gente falar tudo. Próximo encontro, gente, nós estaremos então falando sobre, vocês sabem, né? Nós já falamos em todos os encontros, nós sempre mencionamos teclas de atalho do NVDA, né? Todos nós que falamos o que cada tecla faz, o que cada tecla apresenta. E na aula que vem, e também no próximo encontro, aqui na próxima oficina, nós vamos estar tratando sobre a alteração dessas teclas de atalho para facilitar o uso da gente com o NVDA, tá? Inclusive, eu já alterei algumas teclas de atalho aqui do NVDA, como por exemplo, eu coloquei para que o insert seta para baixo não fosse mais a tecla padrão de leitura. Eu coloquei o insert A tanto para notebook quanto para desktop, ok? Eu fiz essa alteração. E você pode alterar todas as teclas que o NVDA utiliza, como por exemplo, as teclas de entrar nos cursores. Ou então, as teclas de opções de voz, e opções gerais, e sintetizador, enfim. É isso que nós vamos estar vendo. Alguém tem alguma pergunta ou sugestão sobre isso? Pode estar fazendo uma coisa. Eu posso fazer o que tu fizesse em sentido contrário. Eu posso colocar insert seta para baixo para ser a leitura contínua também no laptop? Sim, perfeitamente, sem problemas. Então farei isso imediatamente. Ok. E vocês podem ver que essas opções aí estão já disponíveis, né? Na versão 2013 RC1, 2 e 3, que já saiu ontem. E a versão estável logo deve estar por vir.
E como eu havia também fazendo- mencionado... Pode falar. Não, eu tô com a 3 aqui, com a versão Ah, tá. Só pra 3 gente... já também. Aham, então. E outra coisa, gente, como eu estava comentando aqui com o pessoal antes de começarmos a oficina, a versão 2014 do NVDA já vai ter algumas novidades, como a mais relevante com certeza é, por enquanto, né, a mais relevante é a leitura de documentos de texto, de documento de slide no PowerPoint 2013, tanto protegido quanto normal, né? Então, são novidades que vão estar presentes aí no próximo NVDA. Alguém tem alguma sugestão a fazer? Alguma crítica? Algum elogio? Alguma pergunta? Fique à vontade. Temos ainda... Eu só gostei 5 minutos. Eu gostei dessa aula porque ela foi muito produtiva. Porque esse negócio de perfil de voz, você pode selecionar a própria voz e você não precisa ficar com aqueles problemas de inicialização do NVDA que nem eu tinha. Agora tá melhorando um pouco a situação aqui. Eu posso configurar minhas vozes para os meus programas. Eu achei muito boa essa versão do NVDA e a aula também. E vocês puderam perceber que o NVDA não imitou o JAWS em nenhum momento quanto à questão de perfis, né? Vocês viram que a interface é bem diferente da do JAWS, né? E sim, isso quer dizer que o NVDA não precisa copiar para ser bom também, né? Então, é um ponto positivo, né? Mais alguém? Eu quero lamentar que a Adriana, que sempre era muito participante aqui, não tá, ela já entrou várias vezes, já saiu. Vamos ver se a Adriana volta a participar nas perguntas. Não sei se ela ficou brava com alguma falta de resposta, mas ela é bem ativa. Vamos ver se no retorno ela volta a ser perguntadeira. E outra coisa, né, gente? Às vezes a gente sempre faz o possível aqui para responder todas as perguntas, mas o nosso tempo é 1 hora e eu procuro sempre cumprir deveria ser o 2 tempo. horas. Só um minuto, Deveria Micael. ser 2 horas. Só um minuto. Estou falando aqui, ok? Bom, e a gente sempre tenta cumprir essa 1 hora respondendo a todos. É por isso que hoje eu deixei o pessoal perguntar sobre a aula passada também, né? Porque realmente muita gente que estava curioso para ver os comandos acabou não vindo, né? Então é por isso que eu dei a oportunidade. E mesma coisa semana que vem. Vou estar dando a oportunidade de vocês perguntarem no início, antes da gente tratar sobre esse novo recurso aí. Vou dar a oportunidade para vocês também falarem sobre o que foi tratado hoje. E outra coisa que nós vamos falar no encontro que vem é sobre os dicionários do NVDA, como adicionar palavras, né, para serem lidas de outras formas, né, que é uma coisa que também alguns usuários têm a dúvida, né, gente? Então, vamos estar falando tudo isso na semana que vem. Alguma pergunta sobre o assunto da semana que vem também? Dá pra melhorar algumas palavras do Eloquence, do tipo Do Eloquence, do Speak, de qualquer sintetizador. Bom, alguém ia fazer uma pergunta? Tem mais um comando novo ali, eu acho que é na janela de leitura, como é que é? Ler, não sei o que ali. É um comando novo que tem que marcar também ali. É uma novidade que tem aí. Eu vi já no começo quando eu instalei o NVDA. Como que é? Não consegui ouvir você muito bem? Na questão da janela, lá onde é que configura, eu acho que é em leitura lá. Tem um comando novo lá que tem que marcar também, é uma opção nova, eu não lembro agora, ler... É aquilo que ele falou antes, Em Roberto, leitura? os perfis novos, aqueles perfis. Ah, tá, é aquela opção de desabilitar temporariamente os disparadores. Só que você está utilizando uma versão que ainda não está traduzida. Se você pegar 2013 RC1, 2 ou 3, já vai estar traduzida essa interface aí, né? Bom, 1 minuto ainda, se alguém tiver mais alguma pergunta, estarei dando a oportunidade então. Beleza, então. Agradecemos então a todos os ouvintes que estão aqui ouvindo a Contraponto e também os que estão aqui no Team Talk acompanhando a gente e fazendo perguntas, e sugerindo, elogiando e criticando também. E então, na próxima semana, nós iremos trazer mudança de tecla de atalho e dicionários. Esta será a última aula sobre o NVDA e a próxima, então, nós estaremos fazendo uma revisão
de tudo que foi tratado aqui, para encerrarmos então o nosso clube do NVDA. Aliás, o clube eu não dou por encerrado. O que eu dou por encerrado são as aulas, porque quem sabe para um futuro mais para frente a gente retoma com algum outro propósito, né? A gente pode fazer um clube do NVDA com manuais, com técnicas de navegação, com truques, né? Isso daqui para frente, mas por enquanto nós damos por encerrado. Então temos mais 2 encontros e mais uma aula sobre perfis dicionários, sobre mudança de tecla de atalho e dicionários, e outra de revisão de tudo que foi tratado. Agradeço a audiência de todos e todas. Tenham uma boa noite e até mais, se Deus quiser. Boa noite. Este foi mais um programa ao vivo, com a qualidade